Fala, meus novos e minhas novas, está começando mais uma vez o Pod Sport, está comigo aqui o nosso menino Riscliff. E a pergunta que não quer calar, Elvis não morreu ou morreu? Elvis não morreu. E ele está entre nós. Ele vive em nossos corações. É isso, ele vive em nossos corações. Cara, vamos falar do filme aí da HBO. A Warner sabe fazer esse tipo de filme, sabe fazer Da filmão. HBO, o vulgo só Max agora, né? Vulgo Não sei só como é que vai Max. fazer essa... Mudaram aí, questão de identidade, remanejo da identidade e tal. É isso, mas enfim. Estamos aqui para falar de Elvis, cara. E graças a Deus que esse filme não é musical. Detesto musical. Porque tinha tudo para ser um musical. Porque tem muita música. Tem bastante música, mas graças a Deus ele segue um roteiro. É, entendeu? Que o filme segue o plano de fundo musical, mas as cenas mais interessantes, todo o contexto se dá em cima do palco. Em cima do palco. Não tem outro momento ali que não seja... A parte que mais importa sempre está em cima do palco. É verdade. E pra quem não assistiu esse filme, gente, tá na HBO Max disponível, assistam. E você vai ver que toda a perspectiva da história é contada pelo capitão lá, que é o empresário dele. A gente tem uma perspectiva do que é o que ele está dizendo da história. Que a gente provavelmente acredita que não é. É por isso que o filme não trata de realmente quem foi. Não é uma biografia. Não é um documentário. E sim, é meio que é caricato. Sim. Ele é caricato. Então, é a visão do empresário que enxergava como dono de circo, enxergava ele como apenas uma atração. Justamente. E para quem não sabe, tem toda uma história aí, né? Que Elvis faleceu por fadiga de tanto trabalho. Por loucura de tanto trabalhar. E, de certa forma, quando a gente vê ali o filme, eu não matei Elvis, né? Justamente. Ele começa dessa forma, né? O roteiro do filme. Mas você vê que na construção da narrativa ali, no decorrer do filme, literalmente a gente vê isso. Porque ele aprisiona Elvis ali. No hotel. No que ele quer ali, que é no hotel, né? Né? Fazendo os shows dele só concentrado ali. E é show praticamente todo santo dia. Isso. E é uma coisa engraçada, nós já falamos até aqui sobre isso num outro filme já anteriormente, eu acho que foi Nada Além do Front. Elvis sofre da mesma loucura de Nada Além do Front, da gente não saber a passagem de tempo. Tem um problema severo com a edição nesse filme, porque entra personagem e sai personagem, ou a história começa sem ter uma lógica de início, ou ela termina sem ter fim. É loucura, mas só você assistindo para ter ideia como é esse filme. Você entrar um personagem do nada, ele ter total relevância, poder ser a mãe do cara. E ele não fala quem ele é, o personagem, não fala o que o personagem está fazendo ali, mas ele tem total relevância naquele momento. E o personagem, do nada, sai da mesma forma que entrou. Então, mas o foco, eu estava até debatendo isso com você, o foco realmente é o Elvis. Nada importa a não ser o Elvis. Até os casos que ele teve vários amores, vários casos, não trazem isso pro filme. Não era nem essencial explicar o relacionamento que ele teve com a Priscila. Sim. Não era nem essencial explicar e olha isso. Que, na verdade, aprofundou bastante eles dois, né? Na forma aprofundou, mas, tipo, do nada ela surge, do nada tão junto, do nada tem um filho. Então, isso aí só passa. O principal era que ele fala que o amor dos fãs foi quem matou Elvis, né? E o empresário, o coronel, ele fala, não, fala isso, foi então, enquanto a sociedade, todo mundo julga o coronel, né? Pela a escravidão que eles... A gestão que ele fazia do artista e tal. Isso. Mas uma coisa que eu queria... Duas coisas que eu queria ressaltar nesse filme, que eu achei surpreendente, foi a edição. Sim. Primeiro, pareceu uma montagem de um clipe dentro de um filme. De certa forma, isso tem uma lógica. Acaba quebrando duas questões aí na edição. Disso que eu entendi, que às vezes você não se consegue ter identidade ali do que está acontecendo de tempo, principalmente do que está passando o tempo dos shows dele, quantos shows ele faz ali por dia, ou por mês, ou quanto seja, e se está passando anos. Você não tem percepção disso, eu acho que até uma hora que tem uma edição, um pouco disso, que ele está cantando uma música apenas, e vai passando pedaços como fosse uma montagem de clipe, tá ligado? Vai passando dias e dias, mas o filme, outras roupas e tal. Desde o início que ele tá garoto ali, ele é montado como se fosse um clipe. Se fosse retirado apenas um clipe desse filme, seria... A montagem de música dessa forma eu gostei. Isso. Seria o clipe do ano. Sim. A edição é perfeita, só que peca no excesso. Não sei se você vai compreender o que eu tô falando. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem uma edição frenética, sim, mas tem momentos de respiro e alívio. Sim. E tem
propósito. É uma edição proposital. O filme do Elvis não tinha propósito nenhum. Você conseguiria assistir aquele filme se não tivesse a edição louca e frenética. Parece um cara, tipo, o cara, ele é o melhor de todo mundo, ele mostrou toda a técnica dele, só que não cumpre nenhum propósito, não entrega. Se aquele filme do Elvis tivesse outro tipo de edição, mais simples, mais calma, era o filme do mesmo jeito. Eu consigo imaginar aquele filme sem essa edição louca. Às vezes, nenhum quadro tava mostrando vários efeitos de edição diferentes, aí nomes surgindo. Algumas partes de que tá acontecendo. Quem assistiu isso cidade, aí tava passando isso, show, quem assistiu isso no cinema não tinha como prestar atenção nisso tudo. Só que o cara que for muito perspicaz para notar, mesmo assim, não consegue. Só dando pause. Só dando pause no filme. Pausa. E no cinema não dá pausa. Então, não tinha pra quê aquele tipo de edição. O cara, assim, claro, é muito bom. Tanto que concorreu ao Oscar de melhor edição. Porque a edição foi muito bem feita, mas não cumpre o propósito. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aquela edição louca. Quando ficava louca e frenética, tinha um pra quê. E Elvis não. É só porque eu achei massa. É só porque eu achei legal. Vamos colocar isso. Sim. Então, eu achei sem sentido o tipo de edição do começo, meio e fim do filme. E até um pouco do formato, né? Botando aqui em igualdade aqui, a gente fala sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É engraçado também falar disso, porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a gente via diferença dessa coisa da edição. Falando em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a edição do Elvis é muito superior a eles. É muito melhor que eles. Só que tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem um pra quê. E uma das coisas a edição deles tem um pra quê. É justamente isso que eu disse. A gente falou, já fizemos um episódio, pessoal, tá no nosso canal, tem corte também no nosso perfil no Instagram. E nós falamos já sobre isso, porque o que acontece? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, algumas passagens tem uma questão muito também com a realidade que ela está vivendo, né? É a realidade do momento e a realidade do multiverso. É engraçado que isso mostra. Quando ela está na realidade do multiverso, tudo é muito amplo. Tudo é muito fechado, é tudo em cima, né? É tudo muito focal, é cinematográfico, é feito cinema. E quando ela está na realidade dela é muito mais aberto. Muito se expande, amplo, o formato muda, o aspect ratio muda na hora. Tudo muda. E isso, por mais que seja frenético, por ter essas capturas melhores, e até eu acho que provavelmente troca de câmeras, eu acho que já vi até alguém falando sobre isso, teve troca de lentes, na verdade, de câmera. Anamórfica. Né? Justamente. Isso dá um alívio quando você está assistindo, tá ligado? É frenético. Mas por ele dar essa troca melhor nesse momento, dá um alívio. Um pouco do logicamente no que não tem sim. Mas ainda, falando desse tipo de edição, vou dar um exemplo agora que tá aí, vai se identificar. Vamos lá, eu gosto de uma banda chamada Dream Theater. Sim. Quase todos os músicos dali são considerados o melhor do mundo, o melhor guitarrista, o melhor baixista. Eles são muito virtuosos. O solo dos caras é quase impossível ter uma banda cover dessa banda. Sim. É quase impossível do cara, até do baterista, do tecladista, tudo, os caras são muito bons. Aí você pega a Pink Floyd, aí você pega um solo do cara, o cara poucas notas ali, mas tem um sentimento, tem um feeling que um tem técnica absurda e a outra tem um time perfeito. Às vezes, o que tem técnica, às vezes não vai ser melhor que o que tem a alma ali, o que tem o propósito, voltando aqui para o que tem sentido, pô. Verdade. Muita gente achou o filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo sem sentido. Sem sentido. Mas tem o sentido. Justamente. Enquanto Elvis, a edição é perfeita, é a melhor edição desses filmes que concorreram ao Oscar, é a melhor edição. Só que não ganhou porque não servia ao filme. Justamente. Não cabia aquele filme. Cabia aquele. Pronto. Outro filme falando de personagens icônicos. Filme do Freddie Mercury. Certo. Cara, a edição do filme, do musical, do último show do Queen, foi perfeito, pô. E ganhou o Oscar de melhor edição. Então, eu não imagino aquele filme sem aquele tipo de edição. Tanto que ele tem uma edição frenética de show e tal. Depois volta para algo mais calmo, mostra ali a vida do Fred e tal. Mas o filme do Elvis, do início ao fim, cara, aquela edição frenética ali, mostrando várias coisas ao mesmo tempo, foi um ponto negativo do filme, mas a edição é perfeita. E uma das coisas que eu também não gosto muito da narrativa dele, e eu tô, sinceramente, gente, o filme é muito bom, meu. Não tô falando aqui que o filme é ruim, não. É porque ele, como todo filme, tem altos e baixos, mas a narrativa dele tem uma coisa, uma problemática absurda, não de problemática da narrativa, mas o problema de não ter resolvido isso é que parece que Elvis tem, sei lá, umas 5 músicas. O cara tem um acervo de músicas absurdas, tá ligado?
uma quantidade. Logicamente que no começo ali de carreira, quando ele principalmente estava no circo ali com eles faziam músicas de outros artistas com ele, né? Ele até pedia, tem até isso passando na narrativa no filme, tá no roteiro, ele pedindo para regravar do pessoal e tal. Mas o filme praticamente mostra 5 músicas do cara. E dessas 5 músicas se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Aí juro por Deus, eu não sou uma das pessoas que ouvia Elvis. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, tem uma música ou outra que eu conheço de Elvis e beleza. Praticamente as 4 músicas que passam são as 4 músicas que eu conheço. Mas, caramba, eu sei o repertório de Elvis, pô. E outra, na época que Elvis surgiu, eu sou muito fã de Chuck Berry. Sim. Até tem um clássico em De Volta pro Futuro, que o McFly toca o solinho de guitarra dele, do Chuck Berry. E aqui no Brasil ganhou muito sucesso, como o Johnny B. Good, né, do Cidade Negra. Mas eu sou muito fã da cena do rock. E uma coisa que foi meio que fictícia que mostrou no filme foi a relação dele com B.B. King. Sim. Praticamente não existiu, pô. Eles se encontraram 2 ou 3 vezes em corredor e se cumprimentou. E no filme traz ele frequentando toda aquela cena musical, que não é verdade. Mas eu acho interessante mostrar que ele frequentando essa cena no filme mostra o talento que existia ali e que era recriminado na época. Eu entendi dessa forma, que eles mostraram, na verdade, todo o preconceito em volta daquela música ali, do rock dito. E que Elvis até quase foi proibido de cantar, pô. Pra quem não sabe também em si, Elvis estava dentro de um sistema do que estava acontecendo no momento da história do mundo, na verdade, né? Ele fazia uma música em si que era dito como música da classe negra. A gente tem que lembrar disso aqui. Ele gostava do jazz, do gospel e tal. Tem até isso dentro da própria narrativa do filme, acho que começando, né? Que ele descobre o jazz dentro de um acho que é um tipo de um bordel, alguma coisa assim. E a poucos metros do que está acontecendo ali, tem uma igreja que ele descobre o gospel. Isso. E esse jazz ele mistura dentro do rock, do country em si, americano, e traz o que é o rock de Elvis, que é totalmente diferente de muitas coisas que a gente já ouviu. E mostra também como se fosse algo meio divino, né? Tanto que quando ele entra ali na igreja, ele começa a ter aquela euforia. Ele se mexer daquela forma, a euforia. O pessoal acha que ele estava nervoso, mas pelo contrário, ele estava muito bem à vontade em cima do palco. Dele tá tocando, dele tá cantando. Verdade, onde ele se sentia mais à vontade e mais triste ao mesmo tempo. Tudo acontecia em cima do palco. Eu acho maravilhoso isso que você falou, porque tem uma das cenas que ele vai numa rádio, que a rádio era ao vivo antigamente, eles faziam, quer dizer, aí daí, logicamente, eles faziam ao vivo com plateia, logicamente. E o empresário dele tá lá e na hora ele vai fazer... Quer dizer, ele nem era um empresário dele ainda, né? Ele vai fazer essa primeira aparição na rádio, que só tocava as gravações dele, que ninguém sabia quem era ele de fato. É engraçado, como ele tá começando a tocar com a galera, ele tá todo de rosa até isso. Na hora. E ele maquiagem, maquiagem mesmo, maquiagem. E ele começa a fazer lá os rebolados dele, aquela coisa toda, e ele não tá fazendo por uma questão sexual, o homem rebolando, não. Isso. Ele tá fazendo porque é a expressão musical dele. E é engraçado, isso as galera tem que assistir isso, porque ele fala com o cara do baixo, se não me engano, do lado dele, diz, porque elas estão gritando. Isso. E ela diz, não, é porque você está rebolando. E até uma mulher, quando ela grita pela primeira vez, ela descobrindo ela não sabe nem por que fez aquilo. Simplesmente ela deu um grito e... Coisa do fã. E se reprimiu na hora ali também, porque também não era permitido na época. Você vê e tal. Como isso não existia, essa coisa louca do fã, essa coisa de querer o artista. Até que a mãe dele ficou com medo do que as fãs queriam fazer com ele. Largue meu menino, largue... É o meu bebê. Outra coisa que ganha meu coração também, quando eu vejo os artistas e tal, que eu descubro um pouco mais, a forma que ele gostava da mãe. Sim. É surpreendente, pô. Sim, ele ligava todos os dias pra mãe, se importava com a mãe, queria dar uma vida boa. Claro que pro pai também, que o pai ralou bastante pra estar ali, mas ele gostava muito da família, ele é muito ligado à família. Mas a família, a mãe dele... Outra coisa que eu não senti peso no momento que aconteceu foi a morte da mãe. Não trouxe peso nenhum pra narrativa, simplesmente ela morreu. Eu pensei que ia ter, na verdade, porque tem aquele momento, ele tá escondido no guarda-roupa, se eu não me engano, né? O coronel vai lá pegar ele e tal, e o pai dele tá esperando, porque tem uma galera lá fora, a imprensa lá fora. Tem que dar uma resposta, falar com a imprensa. E eu pensei que dali ia se criar algo. Sim. E não acontece nada, né? Por causa que é o clipe musical o tempo todo, pô. Passou dali, vira frenético. Daquele frenético, passa para ele já ir agora para o exército, ele tem que se alistar e tal, porque, na verdade, no começo de tudo, ele já tinha sido rejeitado pelo exército, né? Para ele não ter porta, etc e tal. Mas a lógica dele ir para o exército, na verdade, para ele ir para a guerra, porque estava acontecendo o segundo conflito mundial aí e tal,
era pela lógica americana, a imagem americana do garoto americano de ser. Ele não era o perfil americano e ele precisava de ser esse perfil americano do boy, do cara e tal. Do momento pedia, porque o mundo estava se engajando para um conflito. E ele era um cara que falava com massas de pessoas. E ele precisava ser isso, principalmente porque o show dele era financiado por empresários. Você tá ligado? Tem até um show que ele vai fazer que o cara contrata ele. Musical de Natal. Ele tem que ir todo bem vestidinho de smoking, não sei o que e tal. E o cara não quer ir, ele não pode rebolar, ele não pode isso. Nesse momento tá até engraçado que ele já descobriu o trejeito da coisa que ele faz, que é o rebolado e chama atenção. Não é mais aquela coisa mais... É o meio íntimo aqui fazendo. Não, ele sabe que ele precisa fazer para causar. Isso. Né? Tanto que uma hora que ele está fazendo isso, que ele vai fazer uma festa dessa, eu acho que é numa cidadezinha e tal, que ele sobe, e tá até acontecendo nesse momento um ato de segregação racial, uma galera tá fazendo até uma manifestação nesse lugar, e ele começa a rebolar só para causar a loucura no evento. O tumulto, pô. E ele causa o tumulto e tudo que acontece no momento ali é por causa dele. Agora, engraçado isso, a gente tá falando de um cara que está se metendo dentro de uma luta da segregação racial, e é bom isso que aconteça, logicamente, que brancos, principalmente, se entram nisso. E eu vi muito essa discussão acontecendo nas redes sociais. Porque a gente viu assim, Elvis cantava uma música de negros, pela lógica do que a gente via. Mas porque também... Ele se meteu nesse meio. O pai dele foi preso e ele foi morar numa comunidade de negros. Justamente. Então ele conheceu o quê? Conheceu as músicas, a cultura. E ele cresceu sem preconceito. Ele viveu isso, ele que tá vendo isso. Quando ele tinha um momento dele de relaxamento, ele ia pra onde? Ele ia pro bar, que ele ouvia as músicas, então era o momento dele de ele encontrava o B.B. King lá, que mostra no filme, mas né? o que é engraçado que a galera fala na rede, e essa é uma discussão até boa em si, mas não tirando a lógica do que ele fazia, lógico, mas não tem questão nenhuma sobre isso, mas tá, beleza, Elvis conseguia trazer toda a luta e atrás em cima dessa manifestação da segregação racial que estava acontecendo freneticamente no momento ali nos Estados Unidos, mas ele não era impedido de cantar. Os negros eram impedidos de cantar. Até que tem um momento que tá um amigo dele fala, se eu cantar, eu vou preso, você não. Justamente, cara. Isso é a realidade de você saber que ele está levando uma cultura que ninguém queria que fosse, mas apesar de tudo, querendo ou não, ele acaba disseminando isso. Por mais que tenha essa discussão, ou não também, é bom que tenha um branco fazendo isso, logicamente, consciente ou não inconsciente disso, ou consciente da situação, tá ligado? Mas, de certa forma, ele ajudou com que isso fosse algo a ser falado, a ser dito, tá ligado? Porque isso foi uma situação... Ele viveu várias situações, o Elvis, né? Dentro da história dele. Ele viveu a morte do Kennedy, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele viveu a segregação racial, que foi... Eu acho que a morte do Martin Lutero também, se não me engano. Algumas coisas aconteceram, se não me engano, né? Na verdade, passa freneticamente isso dentro do roteiro. Que dá uma e eu sensação... achei que ia dar uma parada pra gente entender Dá uma sensação de tempo nisso, né? Na hora que começa a passar os fatos históricos. Eu comecei a dar uma ideia de qual era o tempo que ele estava. Porque eu disse, Elvis morreu a que momento? Porque tá passando tanta história. Verdade, até quando ele fala assim, não, eu já vou completar 40 anos e eu nunca fiz nada grandioso no cinema, que o sonho dele era ser ator e fazer, tipo, um filme de drama. Só que todos os filmes que ele fez, em maioria, foi filme dele sendo cantor. Então, acaba que não era algo que ele queria fazer, mas como a marca Elvis vendia, acabava fazendo. E como ele tinha que fazer algo muito curto, faziam meio que de qualquer jeito, só para vender, e acaba que não teve uma ascensão ao cinema. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que me deixou impressionado nesse filme, a coisa que eu mais gostei, na verdade, foi do ator. Ele realmente... Sim. Se não fosse o Brandon... conversou sobre isso. Se não fosse o Brandon Fraser... Ele encarnou ali o Elvis. Se não fosse o ator que fez a baleia, o Brandon Fraser, cara, ele teria que fazer. Em nenhum momento eu sentia que era um ator ali. Ele tava entregando tanta verdade, tanta verdade no papel, que eu pensava, cara, como é que fizeram o Elvis fazer esse filme? Trouxeram o Elvis. Será que Elvis não morreu de fato? Cara, era muito perfeito, pô. Todas as cenas dele criança, adolescente, depois adulta, todas as fases dele. Uma brincadeira dessa no Oscar. Quem não assistiu o Oscar, é uma brincadeira, o pessoal, o cerimonial que tá fazendo o Oscar e tal, começa a apresentar quem tá no Oscar, e o cara apresentamos aqui com o Elvis. Não era brincadeira, porque todo mundo tá brincando, que o cara, desde o dia que ele gravou o Elvis, ele não para de falar
como Elvis falando no dia a dia. Ele encarnou o personagem tão absurdo que ele não consegue sair. Mas aí que tá, o nerd que tá em mim, eu tive que ir atrás de entrevistas dele antes de fazer o papel. Ele já falava daquele jeito, então eu tenho que defender ele também. Eu vi você falando já isso, e a galera tá pegando no pé, dizendo que não e tal. Agora, uma coisa você falou. Mas o Austin Butler, ele foi de um jeito, cara, que nem quando o momento de drama, de euforia, cara, até a forma que ele dançava, pô. Eu não sabia se era melhor. Teve cenas que eles replicaram de uma perfeição que você bota lado a lado. Bota a edição. Lado a lado. É o visual original e é o ator, Austin Butler. Não tem diferença, cara. Uma das cenas que é no final ali, já no hotel, também, eu tinha visto já mais dessas cenas. Cara, é fantástico. Outra coisa, que a exaustão dele, a cada show que ele acabava, cara, me deixava... Pô, vai ter que tomar um copo d'água, tenho que respirar também, que parecia que ele tava ali exausto, que ele ia morrer em cima do palco. Não, ele entregava tanto que parecia que ele ia morrer em cima do palco. É a coisa frenética que consegue, parece que passa pra quem tá assistindo, né? Isso. Você fica exausto pela loucura que tá acontecendo. Mas isso aí, além da edição, que eu disse já que é muito boa, mas pega mais a atuação, cara. Ele realmente parecia... É igual a gente falou aqui do Top Gun, o Maverick. Sim. A sensação do que a gente tava falando aqui dos atores, de realmente sentir a força G, da gravidade do jato. Ele realmente passava pra gente que tava exausto após um show, que ele entregou tudo que ele tinha ali. Ele ia até exaustão pra mostrar que ele ia até o limite dele, pô. Ele chegou a desmaiar, desmaiar nos corredores de exausto que tava. E a galera preferia reanimar ele ali com alguma coisa do que realmente levar ele de fato ao médico, né? Agora, eu não sei se isso é uma loucura ou não do... Provavelmente, lógico, que a gente já falou aqui no começo que o empresário dele botou ele dentro de uma jaula. Pasmem, porque esse cara era o rei do rock e nunca fez um show internacional. Verdade. Ele fez um show televisivo que até hoje, se eu não me engano, é o show que teve maior audiência no mundo. Até hoje, ninguém nunca bateu essa audiência. Também era o Elvis, ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. E na hora que ele quer fazer uma turnê internacional, ele acaba fazendo ali, o empresário dele acaba fazendo aquele acordo no hotel e não deixa... Nisso aí ele acaba morrendo. Ou seja, na exaustão de fazer show. Fora a solidão, né? Depressão também. As drogas. Começou a engordar, né? Por causa dos remédios também. A passagem disso também é muito bem feita, a maquiagem. A passagem de como ele vai engordando e o peso, que não é aquela coisa absurda, né? Dá pra sentir um leve passagem de tempo, que às vezes não dá. Mas aí é explicado porque o coronel não deixava ele sair do país, porque o coronel, ele não tinha registro, né? É um cara que veio da Holanda, né? O cara preferia refugiado. Bugiganga. Ele ia ser preso... Caneca. Ele ia ser preso, deportado, tanto que até um marketing, tipo, você olha ali, o cara, ele é muito visionário, porque ele era do circo, e trazia atrações pro circo dele. Se eu não me engano, há uma conversa dessa antes, se eu não me engano, né? Que ele descobre, né? Que ele não tem passaporte e tal, se eu não me engano. Até um conflito, tem. Né? Dentro do hotel. É tanto que um amigo dele fala assim pro Elvis, cara, questione aí, porque ele não te deixa você sair daqui. Ele tem um avião, que o avião só circula pelos Estados Unidos, né? Mas falava sempre, não, a segurança, você não vai estar seguro. Mas o que eu tô falando do marketing, já naquela época lá, é que eles fez um bottom, eu amo Elvis e eu odeio. Todo momento ia estar vendendo, cara, aquilo ali. Então, você vê já as estratégias, como ele trazia atrações pro circo dele. E agora ele trazia atrações para as pessoas, atração de Natal, festividade e tudo. Então, ele tinha todo um marketing por trás. Querendo ou não, o coronel foi... O mais sádico que ele era um cara visionário. Tanto que ele recebia 50% de cada show. Por tudo que ele fazia, que o Elvis fazia, era 50% pro bolso dele. Dos filmes, de tudo. Ele trazia... Fora as bugiganga que ele vendia. No AliExpress, né? Gente, é isso. Assiste outra coisa ainda. Era isso calma. Não. Para. Você aí, o nerd da cadeira. Você, o nerd da cadeira, notou aí. Ele era também muito fã de quadrinhos, pô. Verdade. Ele usava aquela capa pro carro, que ele era fã do Marvel Júnior. Marvel Júnior. Então ele usava aquela capa. Eu fui pesquisar disso. Por causa disso. Eu disse, cara, por que ele usa uma roupa? Porque primeiro, dá pra ver que ele fica muito exausto no show e ele soa muito. E eu também vi que isso era uma particularidade do Elvis. Eu procurei um monte de coisa. Depois do filme, parecia uma coisa meio biográfica. E eu comecei a ver que algumas coisas não, algumas coisas assim, né? Mas eu fui procurar também o porquê da capa. Porque ele usava essa roupa com uma capa, bicho. Pra que isso, cara? Que negócio fantasioso. Primeiro, ele também não era lá de não chamar atenção, né? Ele gostava de chamar atenção. Ele se maquiava, usava todo rosa pra chamar atenção, o mais fluorescente que fosse possível. Mas tinha essa particularidade. Então você, nerd, aí não deixou essa passar. Você que pegou a referência do Marvel Júnior. Realmente, ele era fã do
de quadrinhos, então tá aqui com a gente também, ele tá representado. É justamente isso. Gente, está disponível na HBO. HBO não? Era aí. Max, só Max agora, só Max. Só Max, está disponível na Max. E falando aqui que toda vez que a gente embarca o pessoal da Max no Instagram, eles acabam curtindo a gente. Alô, pessoal, eu estou vendo que vocês não curtem. O estagiário já notou a gente. Gente, assista na Max, Elvis, e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.